Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escada prissada autoportante. Nesta videoaula, nós iremos fazer o cálculo das armaduras e na próxima aula nós iremos fazer o detalhamento das mesmas. Aqui vamos visualizar novamente os nossos esforços em Shell, todas as características e vamos selecionar o nosso momento 1, que é o nosso momento principal. Vamos OK. E aqui visualizamos que nós temos um esforço de aproximadamente 12 kN. Nós temos aqui um pico de esforço neste ponto aqui, mas como eu já falei na análise, em cálculo de armaduras das outras escadas, pessoal, calcular a armadura para toda a escada para um pico de momento fretor, na minha opinião, não é muito coerente. Você pode pegar um esforço mediano, mas, de novo, é uma decisão do calculista. Você deverá avaliar o seu elemento estrutural e, assim, tomar a sua decisão. Se você quer dimensionar as suas armaduras para um pico de momento fretor em um ponto específico, ou se você quer pegar um esforço um pouco mais realista, um pouco mais mediano. Aqui nós iremos utilizar um esforço de aproximadamente 12 kN, porque aqui nós temos um pico de momento fretor de aproximadamente 14 kN, mas se afastarmos um pouquinho da ponta da extremidade da nossa escada, esse momento ele vai diminuindo, pessoal. Se vocês quisessem pegar, por exemplo, aqui esse pico de momento fretor e dimensionar a sua escada, não está errado, pessoal. De novo, isso vai de calculista para calculista. Eu calculo as escadas dessa forma. Eu afasto um pouquinho da extremidade da minha escada. Eu acho esse esforço um pouco mais realista. Vamos utilizar então um esforço de aproximadamente 12 kN para dimensionar a nossa escada. Aqui, como nós já observamos na análise das nossas escadas autoportantes, nós observamos que neste ponto, entre o patamar e os dois lances, nós temos uma concentração de tensões. Aqui nós temos concentrações de tensões entre o piso e o espelho, de aproximadamente 14 kN. Não iremos utilizar esse pico, nós iremos utilizar um esforço de aproximadamente 12 kN. E assim, você pode avaliar o seu elemento estrutural. Se você observar que esses 12 kN não é condizente com a maioria, com a maior parte do seu elemento estrutural e você quiser diminuir um pouco esse esforço, aí vai da sua análise. Aqui nós iremos considerar 12 kN para a armadura do lance e a armadura do patamar, que podemos observar ali que o nosso eixo principal nesse sentido é o eixo 1-1. Então nós teremos esta armadura disposta nesse sentido e também nesse sentido aqui seguindo o patamar, também de 12 kN. De 12 kN. Aqui nesse sentido nós temos um pico de 24 kN vezes metro, mas de novo, é uma concentração bem específica num ponto bem pequeno, pessoal. Ali nós temos uma malha de aproximadamente de 20 centímetros. Nós temos aqui um pico de 10 centímetros exatamente naquele ponto ali. Eu não vou dimensionar a minha escada para um pico deste momento fretor tão concentrado num ponto tão específico. Vamos abrir o nosso memorial de cálculo. Nosso memorial de cálculo, eu mudei a formatação dele um pouco. Aqui o FCK é de 25 MPa, o FYK é de 500 MPa, o normal, o nosso momento é de 12 kN vezes metro,
Vamos observar o nosso esforço normal na nossa escada. Vamos aqui nesta terceira opção, em Shell, e vamos observar força 1, 1, com a combinação todas as características. Aplicar e OK. Aqui nós temos um esforço normal de aproximadamente 100 kN. De novo, pessoal, eu vou afastar um pouquinho da minha extremidade e vou pegar esse esforço mediano aqui, de aproximadamente 100 kN, do meu esforço normal. E nós já observamos na nossa análise que a nossa escada ela está sendo solicitada a flexo-compressão. Essa parte superior ela está sendo tracionada e a parte inferior ela está sendo comprimida. De novo, pessoal, nós temos aqui um esforço normal na parte superior da minha escada. Mas eu não vou ficar seccionando as minhas armaduras. Eu vou determinar um esforço que seja mais condizente com o meu elemento estrutural como um todo. Assim, nós iremos determinar aqui um esforço normal de 100 kN, um momento fretor de 12 kN vezes metro. E vamos determinar as nossas armaduras ao longo do nosso degrau e ao longo do nosso patamar no sentido transversal. Vamos minimizar aqui, de aproximadamente 100 kN e o momento fretor de 12 kN. Comprimento 2,5 cm, a nossa altura é de 13 cm. O diâmetro da escada para essa armadura, vamos considerar um diâmetro de 10 milímetros. A base da escada, vamos calcular ela como se ela tivesse uma largura de 1 metro, 100 centímetros. Ali, nós observamos no Revit que nós não precisamos encontrar a armadura total do nosso elemento. Se encontrarmos o espaçamento, isso já vai ser dado diretamente de forma automática no Revit, quando nós formos fazer o detalhamento da nossa escada. Aqui é o rho mínimo para o cálculo da armadura mínima. Isso aqui é de acordo com o NPA, mas isso aqui varia muito pouco, pessoal. Aqui nós temos o coeficiente de segurança, de majoração das nossas cargas, minoração do nosso aço e aqui a minoração do nosso concreto. Já conhecemos o nosso memorial, ele mudou um pouco a formatação, mas continua as mesmas características. Dimensionamento a flexo-compressão, aqui nós majoramos os nossos esforços e minoramos os nossos materiais, a resistência dos nossos materiais. Aqui nós fazemos o equilíbrio das cargas, considerando ali o esforço normal, o cálculo da linha neutra, verificação quanto à ductilidade, se o nosso x45, se o nosso x ele é menor que o x45, se é 1, se é 0, não ok. Se é 1, ok. 1, o nosso x, como observamos aqui, ele é bem menor do que o x45. Domínio de formação. O cálculo da área de aço, chegamos a uma área de aço total de 6,074 centímetros quadrados. Cálculo da área de aço mínima, 1,95 centímetros quadrados. Quantidade de barras, chegamos aqui ao valor de 7,73 barras. Vamos adotar 8 barras. O espaçamento, nós temos aqui de 12 centímetros e meio. É esse o espaçamento que nós iremos utilizar. Diâmetro de 10 com espaçamento de 12 centímetros e meio. Como observamos ali, o nosso diâmetro é de 10 milímetros. Então chegamos ao valor aqui de uma barra, de uma armadura longitudinal ao longo do nosso degrau e ao longo do nosso patamar, um diâmetro de 10 com espaçamento de 12 centímetros e meio. Para a nossa armadura principal, que ela vai ficar ao longo do nosso degrau e ao longo do nosso patamar.
Finalizamos aqui a armadura, o cálculo da armadura principal. Vamos fazer o cálculo da nossa armadura secundária. Vamos observar o nosso momento fretor. Vamos observar aqui o nosso momento fretor. Momento secundário, momento 22. Vamos observar. O nosso lance, pessoal, é um momento muito pequeno. Como ali nós iremos considerar em cada encontro do estribo 4 barras de 6,3 milímetros, já é mais que o suficiente, pessoal, para resistir a esses esforços. Se fosse uma escada de fundo reto, certamente nós teríamos bem menos armadura do que isso. Aqui vamos observar o nosso patamar. Vamos considerar aqui também um esforço de 12 kN. E esta concentração de tensões, pessoal, vocês podem fazer a consideração, por exemplo, se vocês pegaram ali 12 kN vezes metro, fizeram o cálculo das armaduras, colocaram as armaduras dispostas ao longo do patamar, no sentido transversal, que agora nós estamos calculando esta armadura aqui. Nós calculamos a armadura principal e agora nós estamos calculando a armadura secundária. Se você fez a consideração, calculou a sua armadura para 12 kN vezes metro, nós temos ali essa armadura disposta para resistir a esse esforço. Aqui nós temos aproximadamente um momento de 17 kN. Assim, se você quiser colocar uma armadura disposta aqui para resistir a esse esforço, essa concentração de momento, pega 12 kN vezes metro, 17 menos 12 kN, você vai ter 5 kN. E faça o cálculo como se fosse uma pequena viga, com a largura determinada, de aproximadamente aqui, de 30 centímetros. E ali você vai ter a armadura disposta exatamente naquele ponto, para assim você ter um reforço naquele ponto, exatamente nesta concentração de tensões. Em algumas obras, por exemplo, se você estiver trabalhando com bitola de aço um pouco maior, com armadura de 12,5 centímetros, de 16 centímetros, às vezes é mais fácil você colocar ali, você fazendo o cálculo, chegou a determinada área de aço, você colocar ali uma barra de meia, 2 barras de meia, se for necessário, do que você ficar dispondo várias armaduras de 10 ou várias armaduras de 8 para resistir à concentração daquele momento fretor. Vamos observar aqui no nosso momento 22, também de 12 kN. Aqui, de 12 kN, mesmo assim, pessoal, é numa concentração muito pequena. Exatamente, se você puxar um pouquinho para cá, já vai ser 9, 10 kN vezes metro. Eu acho mais coerente, 10 kN. Observamos aqui ao redor, essa cor verde um pouco mais clara, 10 kN. Vamos considerar esse valor, 10 kN. E o normal, vamos observar o nosso esforço normal. Todas as características, F22, vamos aplicar. E o aqui. O esforço normal, que aqui nós observamos que quase não temos o esforço normal, temos exatamente neste ponto. Se você considerar esse esforço aqui de 12, 10 kN, já é o suficiente, pessoal. Nós iremos considerar um pouco mais. Vamos pegar esse valor um pouco a mais. Vamos colocar 30 kN de esforço normal. 30 kN. Dois centímetros e meio, aqui são 13 centímetros a nossa escada. Vamos observar novamente se é 13 centímetros mesmo. Vamos voltar aqui para o nosso pórtico, vamos selecionar aqui, botão direito,
14 centímetros. Vamos cancelar aqui, vamos retornar lá no nosso memorial, momento 1, e lá foi considerado 13. E aqui são 14 centímetros. Vamos ver se mudou alguma coisa na nossa armadura. Não mudou o nosso cálculo, continua barras de diâmetro de 10 com espaçamento de 12,5 centímetros. Não mudou o nosso espaçamento e nem nossa quantidade de área de aço. Diminui um pouco a área de aço, né? Mas aqui, como nós já tínhamos 7, alguma coisa, continuou com 8 barras a cada 8 barras de aço necessários. Espaçamento de 12,5 centímetros. Vamos retornar lá no nosso momento 2,2. Aqui vamos considerar 14 centímetros. Diâmetro da escada, nesse sentido, vamos considerar 8 milímetros. Aqui nós já observamos esses detalhes. Aqui, ok. Chegamos a uma área de aço de 3,6 centímetros. Quantidade de barras, chegamos a 8 barras. E aqui continuamos com o nosso espaçamento de 12,5 centímetros. Mas no nosso momento principal, nós consideramos barras de 10 milímetros. E aqui no nosso momento secundário, nós consideramos barras de 8 milímetros. Vamos observar o nosso comprimento de ancoragem que nós precisamos. Vamos abrir aqui, comprimento de ancoragem. Aqui, se você quiser calcular o LB, fique à vontade. Eu gosto de seguir esta tabela, como já falei em vídeos anteriores. Aqui nós temos diâmetro de 10 milímetros na nossa armadura principal. E nós temos um FCK de 25 kN, de 25 MPa. Então aqui, barra dobrada, 38 vezes o diâmetro, chegamos ao comprimento da barra de 38 centímetros. Esse é o comprimento que nós precisamos para fazer a ancoragem do nosso elemento estrutural no nosso apoio superior e o nosso apoio inferior. Assim, fechamos o cálculo das nossas armaduras, chegamos ao valor de barras de 10 milímetros a cada 12 centímetros e meio para a nossa armadura principal. E no nosso patamar, a armadura secundária, chegamos ao valor de barras de 8 milímetros a cada 12 centímetros e meio. Chegamos ao comprimento de ancoragem de 38 centímetros. Finalizamos a nossa aula por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima aula, onde nós iremos fazer o detalhamento da nossa escada.